Shalom, queridos. É uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra do nosso Deus. E a minha oração é que essa palavra possa mexer com você, possa trazer paz ao seu coração, possa trazer segurança na sua vida, como trouxe na minha vida, estudando esta palavra. Hoje eu quero falar sobre a doutrina da eternidade de Deus. Queridos, Deus é eterno. E falar sobre a eternidade de Deus é falar também sobre a sua soberania. A primeira pessoa da Trindade, o nosso Deus. Então eu faço uma pergunta: será que eu e você precisamos de um Deus? Poderíamos viver nesse mundo sem Deus? Quem é Deus? Estamos discutindo alguns atributos da divindade, alguns dos atributos essenciais da divindade. Eu digo atributos essenciais. Essenciais porque sem eles, Deus deixaria de ser Deus. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade ou uma característica que é atribuída a alguém. Há certos atributos e há certas qualidades e características que são aferidas a alguém, a uma determinada pessoa. Características essas, sem as quais ele deixaria de ser Deus, se não existissem essas características. Ele não poderia ser Deus sem os atributos essenciais divinos que ele possui. Por causa de quem Deus é e porque ele significa para mim, eu não consigo viver sem ele. Sabe, eu já vi pessoas casadas há muito tempo perderem seus cônjuges. Eu já fiz funerais de pessoas que perderam os seus cônjuges. Eu vi maridos que perderam suas esposas por conta da vida. Eu vi esposas vivendo sem os maridos que perderam. Eu vi pais vivendo sem os filhos que perderam por alguma situação, doença, enfermidade ou alguma tragédia da vida. Deus os levou pela morte. Eu vi crianças se virarem sem os seus pais e Deus cuidou de cada um deles. Se você perder todos os laços importantes na sua vida, você ainda conseguirá viver sem a ajuda de Deus? Mas como você viverá sem a presença de Deus na sua vida? Eu posso viver sem o jornal, eu posso viver sem a televisão, eu posso viver sem o rádio. Meu amigo, eu não conseguiria viver sem Deus, porque eu preciso de Deus na minha vida. Eu não sei se esse é o mesmo desejo que passa no seu coração. Você consegue viver um dia sem Deus, uma semana sem Deus, um mês sem Deus, um ano sem Deus na sua vida, sem ter a certeza de que Ele caminha com você, que Ele anda com você, que Ele guarda você, que Ele protege você? Eu decidi, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso dele todos os dias da minha vida, 31 dias no mês, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Uau! Se você está vivendo sem Deus, eu quero desafiar você hoje a fazer uma oração e invocar a presença deste maravilhoso Deus na sua vida. Eu preciso de Deus na minha vida, pessoas na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida cívica, como habitante desse país. Se eu perder a visão de Deus, me torno um monstro. Sem Deus, é impossível continuar vivendo na mesma medida de alegria, de paz, de fé, de ânimo, de encorajamento, ou na mesma medida de uma vida abençoada e vitoriosa que eu tenho hoje. Eu não sei sobre você, mas eu preciso de Deus. Eu preciso de um Deus que seja superior a mim. Não de um Deus que eu precise carregar no colo. Não de um Deus que eu precise da ajuda para carregar pelas ruas. Não. Eu preciso de um Deus que me carregue. Eu preciso de um Deus que me sustente quando eu estou fraco. Eu preciso de um Deus que seja a minha força quando a minha se esvai. Eu preciso de um Deus que seja maior que a minha capacidade de pensar, de agir, de proceder, de agir. Eu preciso de um Deus que seja maior do que eu, poderoso acima de todas as minhas forças. Eu preciso de um Deus que seja um Deus que me ame, que me guarde, que me protege, mas também que trate comigo quando eu erro.
Eu não sou um Deus para mim mesmo. Alguns se julgam ser o Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Não, eu não quero ser esse Deus. Então eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a eternidade de Deus. Deus é eterno, Deus é infinito, e é infinito na sua existência, ou seja, Ele não tem começo e Ele não tem fim. Deus é tanto eterno como perpétuo, então está excluída toda possibilidade de que Ele teve um início e que Ele terá um fim. Quem é eterno é autoexistente, não tem início e não tem fim. Fica excluída também qualquer possibilidade de que pode acontecer alguma mudança em Deus. A essência de Deus não pode ser limitada pelo espaço ou pelo tempo. Ele sempre foi e Ele sempre será. Assim como Ele não teve início, Ele também não terá um fim. Como o tempo está relacionado ao espaço e Deus não é limitado ao espaço, Ele também não está relacionado ao tempo. O tempo tem seu passado, o tempo tem seu presente e o tempo também tem o seu futuro, mas a eternidade não. Eternidade não tem presente, não tem passado, não tem futuro, é eternidade. Assim, quando pensamos em Deus como um ser eterno, pensamos nele como um ser autoexistente, existente e eterno, sem passado, sem futuro, e sim um hoje eterno, sem ontem ou sem o amanhã. Embora Deus seja o autor do tempo, Ele não está de forma alguma condicionado ao tempo. Olha, a Bíblia começa com a afirmação dizendo: no princípio criou Deus céus e terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso nos diz que todo espaço, toda matéria, toda energia e o próprio tempo tiveram um começo. Mas diz que Deus existia antes de tudo isso acontecer. Antes de haver a matéria, antes de haver energia, antes de haver o espaço e o tempo, Deus já existia. Tudo aquilo que é marcado pelo tempo precisa de um começo e ele pode ter um fim. Um ser ou uma coisa criada não pode ter nenhuma garantia por si mesmo de que vai existir infinitamente. A extensão da sua existência depende do seu Criador. Mas esse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, Ele não se encontra em meio a esta cadeia de causas e efeitos. Ele mesmo é causa, o efeito de todas as coisas. Deus não está ligado ao tempo e não está sujeito às leis do tempo que eu e você estamos. Ele deu início ao tempo, mas a causa da existência de Deus estão em si mesmo. Observe algo. Deus é o autor e, portanto, a fonte de toda a vida existente. Homens propõem a sua teoria sobre a origem da vida. Alguns defendendo a hipótese evolucionista, outros a geração espontânea. Mas a Bíblia declara que toda a vida vem de Deus. Tempo, espaço, matéria, energia começaram com Ele, com Deus. Vida em todas as formas devem sua existência a Deus. E isso inclui o homem também, é claro. Se não houvesse outra forma de vida no universo, ou se nem existisse um universo, esta não existência não afetaria a existência do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Antes que houvesse a vida em outro lugar, Deus já existe. É interessante isso. Como a própria essência da vida, Ele é autoexistente. O Senhor Jesus nos ensinou que o Pai tem a vida em si mesmo. Não depende nada de ninguém ou de outro. Ele tem a vida em si mesmo. João 5:26. Todas as outras formas de vida, todas, dependem dele
para existir. Sem Ele não existe forma de vida. Sem Ele não há vida. Ele é a essência da vida. Ele produz vida. Ele gera vida. Mas a sua autoexistência o torna independente. Atos 17, verso 25 ao verso 28, diz que Deus é quem dá a todos a vida, porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos, e nunca ninguém lhe deu vida a ele. Ele é a própria vida. Ele gera vida em mim, ele gera vida em você. Somente Deus tem o atributo da eternidade. Vamos olhar para alguns trechos das Escrituras que fazem declarações dizendo que Deus é eterno. Na sarça ardente, Moisés disse: quando eu for até os filhos de Israel, e eles me perguntarem e disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Deus, o que eu vou dizer para o teu povo? Quando ele disse: olha, eu tive um encontro com Deus e Deus falou comigo, qual é o nome dele? Que nome eu vou dizer para o povo de Israel? O que lhe direi? Disse Deus a Moisés: diga ao povo, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Dificilmente uma pessoa não ficou confusa ao ler esta passagem pela primeira vez. O que exatamente Deus queria dizer? Ele queria exatamente ser conhecido pelo seu nome, eu sou. Se você ainda não abriu a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, você pode abrir agora e veja os versículos 13 e 14. E você vai perceber como os tradutores colocaram estas duas palavras, eu sou, em letras maiúsculas e garrafais. Isso significa que se trata de um substantivo próprio. Por isso, os dois termos e as duas pequenas palavras, com apenas 5 letras, eu sou, são simplesmente um dos nomes de Deus. No vocabulário divino não há tempo passado ou tempo futuro. Eu não fui, eu não serei. Não, eu sou. Com Deus não há nenhum foi, com Deus não há um haverá, e sim, sempre um tempo presente. Eu sou é o nome de Deus. E indica o seu ser absoluto e essencial, indica a sua autoexistência e a sua eternidade. O verbo ser significa presente e permanente existência. Testemunhando a sua própria eternidade, o nosso Senhor Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ele sabia que estava se identificando com aquele que encontrou Moisés na sarça ardente. E de fato é assim. Pois Cristo disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isto é o que o nosso Senhor disse e é exatamente o que ele quis dizer. João 14:9 e 11. O testemunho do fato de que Deus é eterno é encontrado no Salmo de Moisés. Veja no Salmo 90, versículo 2. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Os versículos 1 a 6 do Salmo 90, ele tem aqui um grande contraste entre Deus e o homem. Deus é visto como o eterno, o infinito, o soberano, enquanto o homem é visto como uma pessoa falha, finito e temporal. Na verdade, todo o Salmo 90 é uma oração de um homem mortal falando com Deus eterno. O versículo 2 nos lembra que antes mesmo de Deus criar a terra e o universo, e antes mesmo que os montes virem a existir, ele já estava lá como pré-existente, o ser eternamente existente. Veja o versículo 2 desse maravilhoso Salmo 90. Às vezes ouvimos a expressão tão velho como as montanhas. Algumas montanhas são muito velhas. Quantos anos ela tem? Nós não sabemos. Milhares de anos, é claro. Aquele que colocou as montanhas onde estão
antecedem as montanhas, porque nunca houve um período em que Ele, o Criador das montanhas, não existisse. Deus é um ser atemporal. O Salmo ensina a infinitude de Deus e a debilidade do homem. E se Deus é uma morada segura para o seu povo e um refúgio apropriado para cada geração, por que não confiar a nossa vida a esse Deus poderoso, eterno e soberano, que dirige e governa a minha e a sua vida? Que Deus te abençoe. Foi um prazer poder compartilhar com você estas palavras. Que você coloque a sua vida em Deus, que você confie o seu coração em Deus, que você dependa desse Deus e que você faça desse Deus eterno seu abrigo, sua esperança e a sua morada. Um beijo no coração do seu amigo e apóstolo Roberto Albano. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.